Uou! Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, mil desculpas por ter pulado o dia de ontem. Eu acho que a maioria estava esperando que eu viesse com alguma coisa, mas acontecem muitas coisas no meio do percurso, principalmente segunda-feira, né? Minha agenda explodiu e eu precisei atender alguns clientes, né? E acabou ficando um pouquinho para trás isso daqui. Mil desculpas, mas como eu sei que vocês não iriam assistir em real time, vocês vão assistir isso daqui à noite ou em algum outro momento que seja mais prático para vocês, então eu resolvi dar um pouquinho de atenção para alguns clientes e aí terminar isso daqui com mais calma para vocês, tá bom? Bora lá! Nossa aula de hoje é muito interessante, eu sei que a maioria estava esperando por isso, né? Porque a gente fala sobre bastante coisa aqui, principalmente sobre mídias sociais e tal. O pessoal fica muito ansioso com isso, não sei porquê, mas enfim. Seguimos o jogo, tá? A gente está aqui na nossa segunda aula, na nossa aula 2, produção de conteúdo. Bom, a aula 2 ali não ficou rosinha. Já cometi um erro de design, olha que legal, né? Conteúdo é mais ou menos dentro desse padrão aí. Você erra, você acerta, você erra, você acerta e por aí vai, tá bom? Para a gente passar de novo, nossa aula 3 na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre design e criação, para complementar aí esse contexto aí da produção de conteúdo. Na nossa aula 4 a gente vai falar sobre anúncios e a gente vai criar alguns anúncios juntos no Facebook Ads, tá bom? Que é uma plataforma um pouco mais prática, para Google vocês vão sofrer um pouquinho mais, então precisa de um nível de estudo um pouco maior, pode ser que em algum momento a gente faça um workshop específico para isso, tá bom? A gente vai para a aula 5, que é a métrica, porque não adianta fazer a gente fazer anúncio lá no Facebook Ads sem a gente colher os resultados, saber se eles deram e se eles foram efetivos de verdade. E aí depois a gente vai aprender um pouquinho sobre SEO, sobre motores de busca e tudo mais. E aí a gente completa o nosso ciclo, tá bom? Vocês não vão ficar longe de mim, vocês não precisam me abandonar, nem eu abandonar vocês, né? Mas tudo tem um começo, meio e fim, e o nosso fim chega ali na aula 6 no dia 15 do 7 nos motores de busca. Isso quer dizer se eu respeitar a data, né? Porque eu já não respeitei a segunda, imagina o resto, né? Mentira, eu vou tentar respeitar ao máximo, tá bom, pessoal? Bom, qual que é o nosso foco de hoje? O nosso foco de hoje, o objetivo é a produção de conteúdo e como que a gente pode engajar e conectar o nosso público-alvo, tá? Além do que, esses objetivos eles devem incluir uma maior visibilidade da marca de vocês, dos produtos de vocês como influenciadores, né? Ah, e fortalecer essa reputação, né? E essa autoridade que vocês precisam ter nas mídias sociais para ajudar as pessoas a tomada de decisão na compra de algum produto. Então é extremamente assim relevante, talvez por isso que todo mundo esteja preocupado, porque parece que aqui na produção de conteúdo é a ação do negócio, né? Só que hoje a gente já está fazendo ação desde lá do planejamento, lá da nossa aula um, tá bom? Qual que é a nossa meta principal com essa aula de hoje? A meta principal de hoje é aumentar a visibilidade, tá, de vocês aí nas mídias sociais, produzindo conteúdo, tá? Melhorar o engajamento da marca de vocês, para quem tem marca, para quem é influenciador, é um pouco diferente, mas é o mesmo conteúdo, o mesmo sentido, a mesma coisa, não muda quase nada. Construir autoridade, o que é muito importante, vocês serem autoridades no nicho de vocês, as pessoas te respeitarem, respeitarem o trabalho que você faz, aquele público que te segue, que está junto, né? Porque a gente sabe que para cada nicho diferente a gente tem 1 milhão de concorrentes, e concorrência não é, propriamente dito, não é ruim, né? Mas a gente meio que divide a atenção com essas outras pessoas. Então, isso faz com que a gente cada dia mais tenha que pensar em conteúdos mais programáticos, mais valiosos, de educacionais de formas diferentes, abordagens novas e por aí vai. Para poder chamar a atenção desse público que estão dentro de vocês, tá? E o principal é gerar leads. Para quem não sabe, lead é o contatinho, tá? Se você tem o contatinho do boy aí, da boia,
do Boi, sei lá, do Todes, de todo mundo aí, sei lá, o que vocês tiverem aí, o contatinho. Esse contatinho a gente chama em marketing de lead, tá bom? Então, gerar um contatinho que você possa vender um produto ou expor ali a oportunidade de você fechar um negócio e gerar vendas, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês com relação ao conteúdo é: não é fácil criar conteúdo para as mídias sociais, apesar da gente achar que é simplesmente postar alguma coisa que as pessoas vão curtir, vão comentar e vão sair compartilhando, né? Mas uma coisa muito importante é que isso é extremamente treinável. A gente pode treinar a produção de conteúdo e cada dia mais esse conteúdo ele vai melhorar mais e mais, tá bom? É, qual que é a importância de se criar conteúdo? Primeiro, se conectar com o público-alvo de vocês, tá? Mas uma coisa que é muito importante é que criar conteúdo não precisa ser um fardo, tá bom? Isso não precisa ser um fardo para vocês. Às vezes a gente coloca tudo isso como meta. Eu preciso postar, eu preciso usar o Instagram com mais maestria, preciso produzir mais conteúdos, preciso criar um stories, preciso fazer dancinha, preciso fazer de tudo um pouco para eu poder aparecer e todo mundo saber que eu existo. Diminui um pouco essa ansiedade. Isso não precisa ser um fardo. As mídias sociais, uma coisa que eu disse para alguns, pra um amigo, mais precisamente o Eld, provavelmente vai assistir isso daqui, né? Tava com a gente lá na nossa turma, é que a gente não precisa ficar bitolado, a gente não precisa ficar louco para criar conteúdo, tá? A mídia social em si, ela não está preocupada se você está postando todo dia, se você está fazendo reels todo dia, se você está fazendo dancinha, se você está fazendo qualquer outro tipo de coisa. A mídia social ela não está preocupada com isso. O algoritmo, né, o famoso vilão, o algoritmo, ele não está preocupado com isso. O que propriamente dito ele está preocupado é se aquele conteúdo é envolvente, se as pessoas engajam com aquele conteúdo, se elas estão juntos de vocês na criação de conteúdo. Então isso não precisa ser um fardo, né? É, parece que está cheio de regra, as pessoas criam manuais intermináveis de regras para criar conteúdo, né? É como se, assim, ser criativo e criar conteúdo pode colocar, você pode colocar isso numa caixa, né? Assim, tipo, mas a criatividade ela não se limita, né? Desde que você tenha um bom senso, obviamente, né? Então, criatividade ela não se limita. Você não pode colocar a criatividade dentro de um box, dentro de uma caixa, que isso propriamente não vai funcionar. Então, esquecem um pouco os manuais e pensam em como que você gostaria que a sua marca conversasse com o seu público, né? Como que você gostaria que a sua marca tivesse um tom de voz se você sentasse de repente de frente, por exemplo, com um camaleãozinho lá da Cameleon, como você gostaria que ele se comunicasse com você? Se vocês fossem da Camelion, obviamente. Eu já escolhi o tom de voz para minha marca, tá? Então é importante que vocês pensem nesse tom de voz, porque isso vai gerando cada vez mais, vocês vão pensando criativamente como que aquela persona, aquela pessoa que você criou, aquele personagem, né, para aquela mídia social, obviamente que isso não precisa ser uma coisa falsa, né? Como que ele se comunicaria com essas pessoas, tá? Todo mundo ensina assim que um bom conteúdo tem que vender, quando na verdade a venda através de um conteúdo ela é uma consequência de vários fatores específicos, tá? De muitas coisas juntas e misturadas ao mesmo tempo, né? É, e todo dia aparece um hack novo para você ter que burlar o algoritmo. Quando na verdade o algoritmo ele só se conecta com as pessoas.
Então, no final das contas, não é sobre entender sobre algoritmo, mas sim sobre pessoas, tá? Muita regra clichê vocês vão ver para pouco conteúdo de verdade, entendeu? Tem gente que é só apenas cria e as pessoas vão se conectar com você de verdade, não com a regra dos outros, mas com as regras que você criou para ti, tá? E um grande alerta que eu vou dar para vocês, tá? Ah, compartilhar nos stories que vocês assistiram essa apresentação me ajuda pra caralho, tá? É um segredinho, tá bom? E tira um peso das minhas costas também pra saber que vocês assistiram isso daí também, né? Não custa nada. Lá faz uns storyzinhos lá. Daqui 24 horas aparece. Quem viu, viu. Quem não viu, viu. Tá tranquilo, tá bom? Vamos lá. É, O que que é produção de conteúdo necessariamente? A produção de conteúdo, ela é feita somente nas mídias sociais? Tudo que você faz hoje, independente se é para um site, para mídia social, numa comunicação para sua empresa, num aviso de WhatsApp, num Stories, num feed, num Reels, que seja, tudo isso é produção de conteúdo, tá bom? O conteúdo, ele não fica atrelado somente a você ter que trabalhar com o Facebook e o Instagram. Se você, por exemplo, tem um blog ou tem um site que você gera conteúdo, ó, eu acabei de falar, você está gerando conteúdo para o seu site, então, assim, produção de conteúdo engloba vários tipos de coisas, tá? A gente tem múltiplas plataformas com objetivos diferentes para cada negócio. Então, por exemplo, a gente tem o LinkedIn que é voltado para uma mídia social mais profissional, para profissionais, de currículo e tudo mais. Tenho minhas objeções sobre o LinkedIn, eu acho que em algum momento ele vai acabar. Tomara que ele acabe, porque para mim não é uma mídia social que não serve para nada. A Adriele, que me desculpe, mas em algum momento essa mídia social vai cair em decadência, porque é mais do mesmo lá, tá bom? É importante quando a gente vai criar conteúdo, a gente definir quais são as metas, né, da produção de conteúdo de vocês. Por que que é importante vocês definirem quais são as metas? Primeiro, porque assim, postar por postar, qualquer um faz. Quando você tem uma meta a seguir, você passa a construir conteúdo dentro daquela meta específica que você definiu. E aí, obviamente, você vai começar a atrair um público específico. Óbvio que você pode dar muita sorte, viralizar no primeiro conteúdo e você ter milhões de seguidores e bombar. Como pode ser ao contrário também, tá bom? Pode não dar certo e você tem que continuar trabalhando para aquilo, tá? É, Hoje, assim, a gente tem alguns níveis de conteúdo, de criação de conteúdo para você pensar nessas metas. O primeiro nível é você criar conteúdos que sejam educativos, tá? Primeiro, porque as pessoas não entram nas mídias sociais porque elas estão interessadas em comprar algum produto. Você precisa cativá-las. E a melhor forma que você tem de cativá-las é trazendo alguma coisa que seja valiosa para elas. Então, ou seja, o conteúdo educativo acaba sendo uma coisa muito fundamental nesse ponto, tá? A gente pode também pensar no conteúdo mais objetivo de atração, tá? Então, tipo, tô vendendo uma camisa, ou a Jambo, por exemplo, que está aí no processo de construção da marca dela, da loja dela, né, de roupa, como que ela vai atrair? Através da imagem, né? Então, aquilo é uma atração, né? Então, digamos que isso é um conteúdo de atração.
A gente tem também os conteúdos que são conteúdos de discussão. Então, deixa eu ver, eu pensar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que é o Globo Esporte postou uma foto lá, por exemplo, dos jogadores que caíram aí na Banana Boat dos resultados dos jogos. Não sei se todo mundo está sabendo disso, mas alguns jogadores foram pegos em esquema de manipulação de jogos e blá blá blá. Isso aí tá na boca do povo, tá em tudo que é lugar, tá todo mundo falando disso. Enfim. Esse é um conteúdo discutível, porque as pessoas vão entrar lá para discutir sobre aquele assunto, para saber a opinião de outras pessoas, tá? Então vocês conseguem, que a gente consegue criar conteúdo que seja discutível, né? Isso não é nenhuma dificuldade, né, para poder fazer isso, tá? Ah, isso estimula bastante o engajamento, né, de vocês, tá? Eu tô aqui olhando pro lado porque eu tô com uma colinha também para poder lembrar do que eu escrevi para falar para vocês, para não esquecer, tá? Então, se eu estiver olhando pro lado aqui, é minha colinha, tá bom? Todo mundo precisa de cola, não sou um gênio da lâmpada, não, tá, gente? E o principal de tudo, eu cansei de falar para vocês no nosso curso que é muito importante a gente dar atenção para a nossa audiência, que a gente precisa conhecer a nossa audiência, tá? É, Olha, eu acho que esse é o ponto principal, porque quando a gente começa uma mídia social, Facebook, Instagram, LinkedIn, né, que seja, TikTok, tá na moda agora, TikTok, é, é muito natural, primeiramente, a gente focar nas pessoas que podem engajar com o nosso conteúdo, né? Então, por exemplo, quando eu abri o Instagram, vários amigos meus, pessoas queridas, começaram a seguir lá o meu Instagram, a curtir, a compartilhar. Até hoje eles ainda são assim, engajam muito, muita gratidão por todos, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo essas coisas, né? Não que vocês estão fazendo um favor para mim, alguma coisa assim, mas é muito gostoso ver quando as pessoas entendem o que você está transmitindo e que elas compartilham aquilo com outras pessoas, né? Isso é muito legal, muito gostoso. Obrigado, tá? Mas é muito natural quando a gente abre o Instagram, qualquer coisa do tipo assim, a gente primeiro focar nos nossos amigos e nas pessoas que possam se interessar pelo nosso produto. É muito natural. Mas chega algum momento que a gente entra na necessidade de que só aquilo não vai suprir os nossos negócios ou os nossos objetivos. E é aí que a gente entra em dois pontos muito importantes. Vocês podem fazer na produção de conteúdo de vocês anúncios, que vai requerer dinheiro e nem todo mundo tem, né? Então, se você não tem, talvez essa não seja a melhor opção, né? Ou vocês vão criar conteúdo e compartilhar o máximo que vocês conseguirem para atingir pessoas novas e atrair novos seguidores e novas pessoas pro perfil de vocês, tá? Então é muito importante que, nesse momento, quando vocês estão começando a produzir conteúdo, que vocês não tomem em consideração que o público-alvo de vocês é aquele público que está no seu Instagram hoje, que são seus amigos, seus parentes, seu cachorro, seu papagaio, periquito, que estão lá engajando com o seu conteúdo. Eles não são o seu público. Se você oferecer um produto hoje, eles não vão comprar. Pode ser que às vezes até compra porque tem um objetivo ali dentro do que você está oferecendo, mas não necessariamente, entendeu? Desculpa, acho que o meu nariz da minha rinite está começando a querer atacar. Se eu começar a espirrar, já viu já, né? Então, voltando, não tomem em consideração aquele público-alvo de vocês como o público certo do objetivo de vocês. Por isso que é importante que quando a gente faz o planejamento lá atrás, a gente já sabe exatamente quem são o nosso público, a nossa persona, e é exatamente aqui que esse planejamento ele se encaixa, tá? Então, vocês veem como é importante
o processo lá atrás, tá? É muito legal também, se vocês tiverem tempo, nem todo mundo tem tanto tempo para poder fazer isso, mas fazer pesquisa. Pesquisa é muito importante para vocês entenderem qual que é o comportamento do público de vocês, que tipo de conteúdo que eles estão dispostos a olhar, a ver e engajar com o conteúdo de vocês, tá bom? Então, entender qual que é o comportamento deles, o que eles gostam de ver, de assistir. Às vezes, eles engajam mais com vídeo do que com imagem, então aí pode ser que você tenha que começar a trabalhar a sua imagem através de vídeo. Mas é muito importante você perguntar para a sua audiência o que eles acham, o que eles deixam de achar sobre isso, tá bom? Que tipos de conteúdo que nós temos hoje? A gente tem o conteúdo de texto, então, por exemplo, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, isso aqui é um blog, vocês podem construir texto. A gente tem o conteúdo em imagem, mas propriamente dito, conteúdo para Instagram pode ser um conteúdo em imagem, em vídeo também. A gente tem conteúdo em vídeo, por exemplo, conteúdo ali pro YouTube, né? A gente tem outros tipos de conteúdo, por exemplo, como infográficos e tudo mais. As enquetes, as pesquisas também têm a ver com conteúdo, para você fazer as pessoas engajarem, compartilharem sobre aquilo. É muito interessante fazer enquetes e tudo mais, né? Mas vamos lá. Que tal a gente ir para a guerra? Ah, Todo mundo quer criar conteúdo de valor, tá? Mas eu vou contar um segredinho aqui para vocês, tá? Ninguém vai ler o seu conteúdo se ele for chato. Vamos falando bem alto, chato. Ninguém vai consumir seu conteúdo se ele for chato. Um ou outro até pode se interessar, mas a massa em si, ninguém vai consumir seu conteúdo se ele for chato. Então, tente procurar entender ali como que você vai fazer essa abordagem das pessoas. Mas como que vocês podem tornar o conteúdo de vocês mais interessante? Olha só o insight e a dica. Sendo simples. Quanto mais simples, mais direto vai ser e menos chato vai ficar o conteúdo de vocês, tá? O post de vocês, os posts que vocês fazem para as mídias sociais, eles não precisam ser inteligente, não precisa ser aquela massividade de inteligência. Ele só precisa ser atrativo e simples, tá bom? E ao invés de vocês usarem muitas linguagens técnicas, usem mais exemplos práticos, usem experiências pessoais suas para vocês criarem uma narrativa, né? Coloque um pouco da personalidade de vocês no conteúdo, tá? Não tenham medo de expressar a opinião de vocês, tá? Muita gente não vai se identificar, mas muita gente vai se identificar, então não tenha medo de colocar a opinião de vocês, tá? Ah, e o principal de tudo é invista num design que seja legal para as pessoas. Não precisa ser nada mirabolante, nada fora da curva, nada muito louco, tá? Mas se for simples, se for direto, se for tiver contexto, cara, manda bala, tá bom? E o primeiro de tudo é vocês criarem um plano. E toda hora que a gente vai falar sobre mídias sociais, o conteúdo é assim: mas que dia que eu tenho que postar? Qual a hora que eu tenho que postar? O que que eu tenho que fazer? Bom, hoje em dia as mídias sociais, qualquer uma delas já não tem mais vamos dizer assim, tanto problema você postar de manhã, tarde, de noite, porque todo esse conteúdo ele é um conteúdo que é entregável através do algoritmo, através de relevância, né? Ah, porém, com o tempo, conforme você for criando conteúdo, sua própria mídia social, seu próprio Instagram, ele vai começar a te dar insights a respeito disso. Ou seja, você vai começar a entrar lá nas configurações do seu Instagram e aí você vai começar a encontrar quais são os melhores dias para você postar, quais são os melhores horários. O próprio Instagram ele vai te dando
essas respostas. E aí sim você vai seguindo esses insights. Então, perguntar para mim que dia, que horário que é bom postar, eu não sei, tá bom? Por quê? Porque quem vai dizer isso é o seu próprio algoritmo. Cada um tem o seu próprio algoritmo, tá? Então, ou seja, que dias vocês vão fazer isso? Poxa, não sei. E de que forma que vocês podem fazer isso? Bom, depois que vocês já criaram um plano, primeiro de tudo aqui, outro insight, outra dica, cara, coloca num documento, por exemplo, o que que vocês gostariam de construir de conteúdo, os títulos. Depois que vocês fizerem isso, constrói os conteúdos. Primeiramente, sempre o texto, tá bom? Depois que você cria o texto, aí sim você pode ir lá para o lado do design e criar o design. Porque quando você vai criar o design, você vai sentir a necessidade de tirar alguma coisa ou de inserir mais alguma coisa. E de repente nem aquilo se encaixa no que você estava pensando em fazer. Então, primeiro de tudo, roteiriza, escreve, tá? Coloca quais são os títulos que você gostaria de que tivessem essas postagens. Vai listando tudo. Sabe aquele momento que você pega o metrô, tá indo trabalhar, você tem um tempinho com o celular, ao invés de você ficar jogando Candy Crush, né? Você vai abrir o bloco de notas e vai escrevendo lá os títulos e vai escrevendo os conteúdos que você gostaria que tivesse naquele post. Depois você senta na frente do computador, é muito interessante que todos façam isso na frente do computador. Alguns usam, por exemplo, o Canva no celular e eu acho a experiência bizarra de horrível. Você não tem dimensão de nada, você não tem visão, as coisas são muito pequenas, largadas. Então, assim, senta, faz na frente do computador. Se você não tem tempo para poder fazer o seu conteúdo para cuidar do seu negócio, você já está errado, tá? Você está errado. Então, não adianta você querer discutir com que você está errado. Então, assim, tira um tempo para isso, uma horinha, né, que seja. Se você já fez aquele programa no seu celular, já escreveu, porque ali você consegue digitar uma coisa mais prática, a gente já está mais habituado sobre isso. Quando você vai sentar para fazer o design, para construir o design, isso fica muito mais fácil, né, porra? Então, pensem bem a importância que vocês dão para isso daí. De que forma que a gente pode fazer isso depois que você construir o conteúdo? Tô com tudo pronto, tô com o meu design pronto, quero postar. Bom, no Facebook, vocês têm uma ferramenta que chama Estúdio de Criação. É só vocês irem lá no Google e buscarem. Estúdio de Criação, se alguém tiver dúvida, colocar lá no grupo lá que eu mando o link para vocês, tá bom? No estúdio de criação, vocês conseguem fazer a programação de todos esses posts. Aí, o que que você faz, malandrão? Olha só como as coisas são tão simples, tão práticas, às vezes a gente que complica tudo, né? Malandrão, você fez o seu post, escreveu o seu post, fez o design do seu post, você vai postar o seu post. Ao invés de você ficar preocupado com, eu preciso postar hoje, eu preciso postar tal horário, eu preciso fazer isso, aquilo, e às vezes as coisas fogem do nosso controle. Por exemplo, eu ontem tive um monte de reunião que atrasaram a minha vida, que eu não consegui fazer, por exemplo, essa apresentação, essa aula aqui para vocês, né? E aí, cara, cagou tudo. Mas isso é um outro contexto. Vocês também passam por isso no dia a dia de vocês, atrapalham. Meu chefe pediu para eu ficar mais tarde, vou ter que fazer hora extra, vai ter um monte de coisa que vai te impedir de fazer isso. Meu 3G não tá funcionando, eu tô na rua, enfim, vai ter um monte de coisa que vai te impedir isso. Mas se você tiver meia horinha e é aquela meia horinha sagaz que você já está trabalhando, que você está focada no negócio, vai lá, entra no estúdio de criação, loga com suas mídias sociais, com o seu Instagram e com o seu Facebook, e aí você vai programar o dia e a hora que você vai postar. Olha que ninja. Ele vai fazer isso sozinho para você, você não precisa se preocupar. O próprio Facebook vai postar automaticamente para você. Aí você vai lá nas configurações do seu Instagram, olha os melhores dias, olha os melhores horários, programa de acordo com isso lá no estúdio de criação, tá bom? Isso é certeza que vai dar muito engajamento, vai dar resultado? Não. Não, tá bom? Primeiro porque nada nessa vida a gente tem certeza, tá? E principalmente quando a gente fala de mídias sociais, Instagram e conteúdo programático, não é uma certeza se aquilo vai dar certo ou não. Aquilo, aquilo é um chute, é um kick, né? Você está dando um chute para saber se isso vai dar certo ou não, né? Então, assim,
o que que a gente faz com relação a isso? A gente tem inúmeras possibilidades. A gente vai diminuindo as chances disso dar errado. Então, com tudo esse conteúdo, você vai diminuindo todas essas chances. O LinkedIn também tem como se fosse um estúdio de criação, tá? Que você consegue programar os seus posts, tá bom? Bom, primeira coisa de tudo é não adianta a gente apressar um rio. Não tem como você falar, vai rio, desce, vai rio, desce. Não tem como, tá? Eu sei que tem muita coisa que simplesmente a gente não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de exposição em mídia social. Vocês me vêm fazendo poucos stories, poucos reels mostrando a minha cara, por exemplo, mas eu adoro construir os conteúdos, por exemplo, em texto, em design e tudo mais, né? Eu, por exemplo, já tentei fazer várias vezes academia, tô voltando de novo, né? Não estou dolorido depois do meu segundo dia na academia, depois que eu voltei. Todo mundo sabe que eu fui atleta, mas eu tô bastante tempo parado, então não me considero mais um atleta, me considero gordo. Então, gordo não, sedentário, sedentário. Quem me chamar de gordo aqui, eu pego vocês depois na pancada, hein? É, mas já tentei várias vezes voltar para academia, fui pro CrossFit, fui para aquilo, tentei jogar futebol, jogar squash e tênis. Tentei voltar para atividade física, cara, tem diversas vezes. Mas eu sei que simplesmente eu não gosto, mas eu preciso, tá? Então, assim, não adianta a gente apressar o rio, todo mundo tem o seu próprio tempo para as próprias coisas, tá? E o conteúdo é mais ou menos como uma atividade física, né? A gente, eu fui na academia nesse sábado e fui ontem. Eu não tô mais magro, eu não tô mais forte, eu não tô, né? Não tô já com o abdômen trincado, com as costas definida, né? Eu não tô com nada, não tô com nada disso. Não tô. Então, assim, não é do dia pra noite. O conteúdo, ele é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Você não vai ver resultado do dia para a noite, né? Você não vai ver. Só que você precisa continuar, porque em algum momento isso vai dar resultado. Então, assim, não é porque vocês não veem resultado na produção de conteúdo de vocês que não funciona. Funciona. Vocês só precisam de time, de tempo, tá bom? E, portanto, criem o calendário das ações de vocês e sejam consistentes. Respeitem. Respeitem muito isso, cara, tá? Quais ferramentas que a gente pode utilizar aí para poder criar conteúdo? Para design, não tem nada melhor do que o Photoshop, mas eu sei que precisa de uma curva de aprendizado muito grande. E o Canva é extremamente simples e extremamente eficiente. Então, tanto o Photoshop quanto o Canva para criar design incrível, tá? O estúdio de criação aí, que eu acabei de falar para vocês postarem no Instagram e no Facebook, tá bom? E, pessoal, é isso. Meia horinha aqui, como eu tinha prometido para vocês. Eu tinha programado aqui 40 minutos, então até que falei um pouquinho mais rápido do que eu imaginava, né? Mas é importante que vocês tenham tido essa aula, que vocês tenham entrado aqui, que a gente continue o nosso processo. E o principal é, conteúdo é igual vinho. Curte e não desista, tá bom? Quanto mais vocês criarem conteúdo, melhor vocês vão ficar, melhor vocês vão encontrar o esquema de fazer a postagem, com mais qualidade isso vai ficar. Com o tempo vocês vão entendendo que certas coisas são necessárias e certas coisas são desnecessárias na produção de conteúdo para o negócio de vocês, porque o que funciona para mim pode não funcionar para cada um, mas vocês precisam fazer, precisam testar, tá bom? Então, conteúdo é igual vinho. Cada dia vai ficando mais velho e vai ficando melhor. Mais uma vez, muito obrigado. Muito bom ver vocês aqui.
Eu sei que vocês vão assistir no tempo de vocês, porque ninguém vai parar agora, nessa hora, para poder assistir esse, né, esse negócio aqui, né? Espero que tenha sido muito valioso isso daqui. Se vocês puderem, tirem a fotinha lá, posta lá no Insta, tá? E me faz um pouquinho feliz para eu poder compartilhar com vocês. De repente, no próximo semestre, no segundo semestre, a gente já está programando de fazer um novo curso. De repente vocês voltam lá, por que não? Seria muito legal vê-los lá de novo. Ah, but eu ficaria muito feliz também, não só feliz, meu algoritmo, minha mídia social também ia agradecer bastante aí o engajamento de vocês. Sei que vocês já engajam muito e eu sou muito grato por isso, mas não custa nada pedir mais um pouquinho, né? Vocês estão dando a mão e eu tô querendo o braço inteiro já. Não, brincadeira. Muito obrigado, espero ver vocês aí na próxima aula, tá bom? Espero poder cumprir o dia. Eu vou fazer ao máximo e o possível e imaginário para que isso aconteça, tá bom? Forte abraço, se cuidem e qualquer coisa, chamem a gente lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Beijão para vocês. Tchau, tchau.